Obra Game Over, de Adeilson Salles, pelo espírito Luiz Sérgio. Silvinho. Flávio ficou ao lado de Anselmo, que por sua vez se enturmou com João Pedro. A liderança e o comportamento do jovem pastor, assim ele era chamado por todos os jovens da congregação, contagiou o recém-chegado e a eles vieram se somar mais jovens. A fraternidade com a qual Anselmo viu-se envolvido deu a ele a certeza de que estava diante de uma grande família. Não era como na escola, onde as aparências regiam as relações e ele não tinha conseguido se enturmar de verdade. Anselmo tinha colegas no colégio. Com alguns se reunia para fazer trabalhos escolares, mas nada além disso. Por seu jeito um tanto fechado, embora as garotas dessem em cima dele, devido ao seu tipo físico, amigos eram raros, mas colegas ele tinha muitos. Ele sentia que tudo era muito superficial, porque quando chegavam as férias, ninguém se via mais. Nada de telefonemas, nada de passeios ou diversão. Talvez a culpa fosse dele mesmo. Algumas vezes admitiu, porque se achava um cara um pouco complicado para se relacionar. Por isso preferia andar sozinho. Mas, com o decorrer do tempo, Anselmo passou a viver longos períodos do dia sozinho, e as suas tendências de outras vidas, mas as influências espirituais, o levaram para caminhos que conhecemos. Não importa qual seja a situação de alguém, Deus sempre envia mensageiros e aponta novos caminhos, mas a decisão é sempre nossa. O retorno de Luca à vida de Anselmo significou um novo caminho, nova direção apontada por Deus, antes que ele se afogasse no pântano do vício. Refleti profundamente sobre essas questões e pensei no imenso número de jovens que passa pela mesma situação de Anselmo. Muitos estão por aí pedindo socorro, desejando ser notados, mas a competitividade da vida acaba engolindo os relacionamentos familiares e os pais se apartam dos filhos, sem se darem conta de que existe uma separação sutil acontecendo. Então, os jovens, sempre ávidos para aprender, terminam por preencher a ausência dos pais pela presença no mundo e nas baladas. Eu tenho aprendido tanto aqui quanto aí. Temos tempo para tudo, mas é preciso prestar atenção na própria vida. E nesse aspecto, o jovem não tem essa experiência toda para perceber quando as ilusões da vida o estão engolindo. Mas o fato é que tem muita gente enfrentando essas lutas, e eu acredito nessas questões o Espiritismo tem muito a nos esclarecer e orientar. Pais e filhos necessitam uns dos outros, por mais que alguém acredite que não chegue um tempo na vida em que essa necessidade venha da alma. Minhas reflexões foram interrompidas quando chegamos em frente a uma construção sombria. É aí, Flávio apontou, despedindo-se da gente. E de imediato senti a péssima psicosfera. Existia ali odor repugnante, devido ao excessivo consumo de álcool e de cigarros, mas o odor de perfumes exóticos e exagerados. Entidades espirituais em péssimo estado entulhavam o corredor, por onde havia mulheres dos dois lados, e entre elas, muitas adolescentes, todas aguardando clientes para programas sexuais. Percebemos que o entra e sai de pessoas não se devia apenas ao comércio do prazer sexual, mas também ao tráfico e consumo de drogas. Aparelhos de jogos eletrônicos voltados para o sexo e a incitação à violência eram jogados por alguns garotos portando garrafas de bebidas alcoólicas nas mãos. Na nossa dimensão, prostitutas desencarnadas misturavam-se às encarnadas em perturbadores processos obsessivos. Gigolôs espirituais, embora desencarnados, mantinham-se em processo de violência e abuso contra prostitutas das duas dimensões. Alguns desses gigolôs revelavam ter conhecimento da condição de desencarnados, mas ainda assim manipulavam as mulheres igualmente desencarnadas, subjugando-as e mantendo-as sob seus caprichos. Em um canto do ambiente vicioso,
Silvinho ocupava uma das mesas acompanhado de 2 entidades femininas. A vibração era muito densa e nós 4 entramos sem que fôssemos vistos. Observei que em outro corredor havia várias portas, que deduzi serem quartos, para onde os casais se dirigiam após o acordo financeiro que garantiria a venda e a compra do prazer. A cada casal de encarnados que entrava no fétido cômodo, juntava-se um casal de desencarnados. Em conluio mental, casais de vampiros e casais de vampirizados participavam do encontro regado a álcool e drogas, entregando-se apaixonadamente aos apetites mais grosseiros, sem a manifestação de qualquer sinal de afetividade. Olhei para Patrícia e para os meus amigos, aguardando a manifestação de um deles. O que podemos fazer para auxiliar esses nossos irmãos? Augusto, Patrício falou com um tom grave na voz. O socorro sempre chega até eles. Em várias oportunidades, dedicados companheiros à causa do bem, sinalizam com fraternidade e amor, acolhendo os corações que se predispõem a aceitar a ajuda. Recolhemos centenas de jovens em todos os lugares que se extenuaram espiritualmente e procuram respostas para suas dores. São milhares de preces que partem do coração de pais encarnados, rogando socorro aos filhos que prematuramente partiram da terra. Mortes em acidentes automobilísticos, comas alcoólicos, trotes universitários e tantas outras situações em que jovens são mortos e mutilados por não terem noção sobre o que é a vida. Hoje, o consumo foi entronizado tal qual felicidade nos corações humanos. Pais e filhos regozijam-se e se mantêm unidos enquanto a vida financeira está próspera. Uniões familiares frágeis fundamentadas no ter, em detrimento da essência espiritual. Daí o vale imenso de dores que habita as almas humanas. O império dos vícios comanda a valoração do hedonismo em que as pessoas, de forma geral, atiram seu gozo, esquecendo que o amor é o prazer do espírito imortal. Sem amor, somos flores artificiais. Podemos ter beleza e encantamento, mas não dispomos do perfume da paz, que inebria e contagia outros corações. Sem amor, somos noite sem estrelas, lar sem paz, pai sem filho. Chegou ao meu coração uma rogativa de uma mãe, que registrei emocionado. Foi a mãe de Silvinho, que numa prece fervorosa evocou meu auxílio. Minha alma foi inundada de ternura, pois ela me disse assim: como a mulher que sofria de hemorragia e conseguiu tocar um manto de Jesus, eu desejo tocar seu coração, pedindo sua intercessão pelo meu amado Silvinho, que há muito se perdeu nos descaminhos do vício e da ilusão. Identifiquei a mãe que orava, Dona Jandira, que é servidora há muito tempo no nosso posto de auxílio. Ela nunca me pediu nada, desde que se vinculou ao serviço do posto, como auxiliar nas salas de refazimento. Ela se entregou amorosamente à assistência aos jovens que são resgatados por nossa equipe. Jandira serve discretamente, nunca se queixa, nunca pediu nada, apenas vem servindo. Somente ontem à noite pude visitar o coração dessa mãe abnegada, que estava tão próxima aos nossos serviços, mas entendeu que o filho necessitava aprender com as próprias escolhas. Na noite passada, enquanto orava, sintonizei com o nosso posto, visitando-o mentalmente, e me detive em nossas salas, onde são registrados os pedidos de oração. Dentre tantas rogativas, uma me chamou a atenção. As palavras de Jandira me remeteram ao Evangelho. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus:
quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas, capítulo 8, 43 a 48. Patrício narrou a passagem evangélica emocionado a todos nós. E eu, que me emociono com tudo, já derramava algumas lágrimas. E enquanto ele comentava o evangelho, algo singular acontecia naquele lugar, porque à medida que Patrício falava, o ambiente à nossa volta passava por uma transformação energética, uma higienização. Todos os presentes, sem que se dessem conta, silenciaram e muita coisa aconteceu.